Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder, eu venho aqui dar a segunda aula de estatística. Vamos lá? Bom, gente, hoje a gente vai falar de medidas de tendências centrais, beleza? Que vão ser as médias, a moda e a mediana, né? Olha só que maneiro, cara. Média, tem algumas médias interessantes. A média aritmética, que todo mundo conhece, que é somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos. Olha o exemplo, determine a média. Quando ele fala determine a média, é a média aritmética. 12, 15, 17, 8 e 10. 1, 2, 3, 4, 5 terminhos. É só somar todo mundo, filho. O símbolo da média, galera, é x barra, tá? Aí você vai somar. 12 mais 15, mais 17, mais 8 mais 10. E dividir todo mundo pela quantidade de termos, que são 5. Olha só que maneiro. Vamos somar 12, mais 15, 27, mais 17, 30, 44. Beleza? 44. 44 com mais 8, 52. Com mais 10, 62. 62 dividido por 5 é muito fácil. Já te ensinei na matemática de rua 1. 62 dividido por 5. Você multiplica por 2 em cima e embaixo. Você vai achar 124 por 10, que vai dar 12,4. Qual é a Conder? Não entendi. Clica lá no card, matemática de rua 1. Vai lá entender. Isso aqui é macete de velocidade de conta, filho. Você precisa saber isso. Mas média aritmética é suave. Tudo bem? Média ponderada também aparece muito. Aparece muito dessa maneira aqui. Porque a média ponderada é quando você tem algum tipo de peso entre os números, né? A gente, quando estuda num colégio em que os bimestres têm peso, tipo, o primeiro bimestre tem peso 1, o segundo tem peso 2, o terceiro tem peso 1 e o quarto tem peso 2. Aí o primeiro multiplica por 1, o segundo por 2, não é isso? Tem essas dificuldades. Vamos lá. Não é difícil. Cada valor tem um peso. Você multiplica cada valor por esse peso, soma esses resultados e divide pela soma dos pesos. Conder, não entendi. Calma. Cada número multiplicado pelo seu peso. Soma os resultados e divide pela soma dos pesos. Como é que isso aparece no Enem? Como é que isso aparece nas provas? Em tabela de frequência. Olha isso aqui. Eu tenho idade. Eu tenho 18, 19, 20, 21, 22 anos. FA, que a gente viu na aula 1. Frequência absoluta, galera. 3 pessoas têm 18 anos, 2 têm 19, 5 têm 20, 2 têm 21, 3 têm 22. Ele pede a média aritmética. Você pode fazer, não tem problema, você pode fazer. 18 mais 18 mais 18. Mais 19 mais 19. Mais, você pode fazer. Escrever 25 vezes. Você pode fazer, mas você não vai conseguir acabar de fazer a prova. Então, como é que você faz, Conder? Deixa eu pegar o apagador aqui. Você vai usar a média ponderada. A frequência em que isso aparece chama-se peso. O 18, vamos botar o x barra aqui, né? Ó, x, média ponderada. O 18 aparece 3 vezes, ele tem peso 3. O 19 aparece 2 vezes, ele tem peso 2. O 20 aparece 5 vezes, ele tem peso 5. O 21 aparece 2 vezes, vezes 2. E o 22 aparece 3 vezes. Então, não vai caber aqui. Eu vou fazer assim. Vamos roubar aqui um pouquinho desse espaço que está para o lado. O 22 aparece 3 vezes. E aí, isso tudo aqui fica dividido pela soma dos pesos. Fica dividido por 3, mais 2, mais 5, mais 2, mais 3. Beleza? Que na verdade era o total de números que você ia somar. Faz sentido, não faz? E aí tu vai fazer a conta que acaba ficando um pouquinho mais rápido, cara.
54, que é o 18 vezes 3, mais 38, que é o 19 vezes 2, mais 100, que é o 20 vezes 5, mais 42, que é o 21 vezes 2, mais 66, que é o 22 vezes 3. Tudo isso dividido por incríveis 5, 10, 15. Caramba, Conder, você faz conta muito rápido. É, porque eu treino, né? Você tem que treinar também. Vamos somar? 54 mais 66, 120. 120 mais 80, 200. Mais 100, 300. Caramba, dei sorte, hein? 300, cara. 300 sobre 15, que dá exatamente 20. A média de idade dessa galera é 20. Maneiro, né? Então, assim, você poderia fazer daquela forma muito maior, ficar perdendo um tempão, ou você poderia fazer dessa forma que é mais prática. Existem mais duas médias aí que quase não aparecem. Galera de específica, galera que vai fazer vestibulares isolados, medicina, prestem atenção que podem aparecer. Média geométrica, faltou um detalhe aqui. A média geométrica é a raiz enésima do produtório dos termos. Como assim, Conder? Vamos lá. Aqui, não eram 5 termos aqui? A média geométrica dessa galera seria 12 vezes 15 vezes 17 vezes 8 vezes 10 dentro de uma raiz de índice 5. Beleza? Porque eu tenho 5 termos. Se fossem 3 termos, eu multiplicava os 3 termos, raiz cúbica. Se fossem 10 termos, eu multiplicava os 10 termos, raiz décima. Tudo bem? Caramba, Conder, eu nunca vi isso. Sim, aparece muito pouco. E essa aqui aparece menos ainda, que é a média harmônica, que é o inverso da média dos inversos. Olha só, guarda isso. É o inverso da média dos inversos. Caraca, hein? É o inverso da média dos inversos. É isso mesmo, aqui é um N. Estava 1, era um N. É o seguinte, a média não era x1 mais x2 mais até xn sobre n. É o inverso, você inverteria. Então vai ficar n sobre x1, só que é o inverso da média dos inversos do x1, x2. Então o x1 já tinha invertido para 1 sobre x1. O x2 já tinha invertido para 1 sobre x2. Então é o inverso da média dos inversos. Caraca, maluco! Conder, tu já viu questão disso? Já. Sério? Sério. Em específica, já vi. Com o quê? Com polinômio, já vi. Na UERJ, já vi. Na FRJ, já vi. Tá? Então, muito maneiro. E não é difícil não, tá? Misturando com PG, já vi. Muito bom. Tira o print disso aí. Tira o print, porque eu tenho mais coisa legal para falar, que aparece bastante no Enem. Vai. Bom, galera, vamos lá. Para continuar esse conteúdo, eu preciso acabar com vocês de falar de mediana e moda. Mediana é a medida de tendência central mais forte que tem, porque é o cara que fica exatamente no centro dos números dos dados em rol, eles colocados em ordem crescente. Eu não posso esquecer desse detalhe, relaxa, olha aqui. Tá vendo esses números aqui? São dados brutos. Eu preciso primeiro colocá-los em ordem crescente. Ó, 0, 0, ó. Tenho 0, 0, 1, 3, 5, 7 e 9. Pô, maneiro, botei em ordem crescente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 termos. A metade de 7 é 3,5. Então o termo do meio é o próximo, é o 4. O quarto termo. Pô, maneiro, hein, Conder? Aqui, ó. 3 para um lado, 3 para o outro. Esse cara é minha mediana. Pô, então é só achar o cara que fica bem no meio, Conder. A mediana é o cara que fica no meio da sequência
quando colocado em ordem crescente. Não posso esquecer disso. Mas eu tenho um detalhe, porque aqui eu tenho um ímpar termos. Quando eu tenho um ímpar termos, eu consigo botar a mesma quantidade para cada lado e um cara no meio. Mas olha esse cara aqui que tem par termos. Vamos lá. Primeiro cara é o 0, depois é o 1, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7, depois é o 100. Quando eu botei em ordem crescente, eu tenho 6 termos. Quando eu vou buscar o cara do meio, eu tenho um problema. Por quê? Porque não tem o cara do meio. Para ficar 3 de cada lado, o meio está vazio. Quando eu tenho par termos, a mediana é a média entre os dois termos centrais. Então você vai fazer a média entre o 3 e o 5. Vai fazer a média 8 sobre 2, a minha mediana é 4. Não é difícil, é? Não, não é. Pô, quando isso cai, no Enem cai, só que cai de um jeito no meio de um gráfico, no meio de uma tabela, para dar uma dificultada na sua interpretação. Deixa eu fazer uns exemplos, tá? Moda. O que é moda? Se eu falar para você que a pochete está na moda e você vai para a rua, você não vai ver um monte de pochete na rua? O que está na moda é o que mais aparece. Moda é o valor com a maior frequência absoluta. É o valor que mais aparece dentro dos meus dados. Olha aqui. O 1 aparece 4 vezes, o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 2 vezes e o 5 uma vez. Quem apareceu mais vezes? O 1, porque ele apareceu 4 vezes. A moda é 1. Cara, é só isso, Conde? É só isso. Só que se liga só, a moda é o único cara de toda a estatística que pode ter mais de uma resposta. Se eu tiver 2 valores, olha aqui, olha só que maneiro. O 0 aparece 4 vezes e o 1 também aparece 4 vezes. Se eu tiver 2 valores que aparecem tantas vezes, iguais vezes, números de vezes iguais, e que sejam maiores de todo mundo, eu chamo de bimodal. Os 2 valores são a moda. Eu seria 0 e 1 a moda. E quando mas peraí, o 2 também aparece 4 vezes, não tem problema. 0, 1 e 2, ele é trimodal. Eu posso ter um monte de valor como moda, desde que a quantidade que esses valores apareçam sejam a maior possível. Né? Todo mundo apareça 4 vezes e 4 seja o maior número de frequência possível. Todos os outros números sejam menores que 4. Apareçam menos vezes do que 4 vezes. Ficou claro isso? Isso é moda. Tira o print desse quadro. Vamos lá para algumas questõezinhas. Galera, olha essa questão aqui. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos de frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro abaixo. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é... Bom, galera, o que eu tenho para falar aqui? É aquele lance que eu te falei. Ele quer a média aritmética, porém, ele te dá uma frequência e você vai usar a média ponderada, cara. 0 acidentes aconteceram 50 vezes, 1 acidente aconteceram 17 vezes. Então, aqui do seu lado direito são os pesos e aqui são os números propriamente ditos. Então, você vai fazer o seguinte, cara. Sua média x barra será, vamos lá, 0 vezes 50 mais 1 vezes 17, eu acho que ficou pequeno assim, a gente apaga, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2, no limite, mano. Olha lá. Então ficou 0 vezes 50, mais 1 vezes 17, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2. E aí, cara, você vai somar o 50, mais o 17, mais o 15, mais o 10, mais o 6, mais o 2. Beleza? Show? E aí, vamos lá, vamos fazer a conta, né? Vai ficar 0 mais 17 mais 30
mais 30, né? 0 vezes 50, 0. 1 vezes 17, 17. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 2, 10. Dividido por quanto, Conder? Não sei, vamos fazer a conta agora. 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2. Eu estou tentando ver se algum jeito mais prático de fazer essa conta, não tem. 17 com 15, 32. 17 com 15, 32. Com mais 8, 40. Com mais 10, 50. Com mais 50, 100. Suave. É isso? E em cima, quanto dá? Vamos somar, né, cara? 30 com 30, 60. 70. Com mais 41, 111 sobre 100. E aí? 1,11. Muito fácil essa conta e essa questão, né? Enem 2018, cara. Então, uma matéria que você tem que saber fazer. Você não pode pular uma questão dessa, tá? É uma questão que é de nível fácil, você tem que acertar. Isso eleva a tua nota no Enem, tá? Não é uma questão de log impossível que vai fazer a tua nota do Enem subir, é isso. Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa também do Enem Libras, ó. Passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Olha só que interessante para a galera que gosta de brincar, né? Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, o jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade ao longo de um semestre. Qual é o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre? Galera, isso aqui já derrubou muita gente. Valor mediano é diferente, ó, valor mediano ele é diferente de valor médio. Quando eu falo valor médio, eu me refiro à média. Quando eu falo valor mediano, eu me refiro à mediana. Então a gente fazendo prova na pressa, no nervosismo, a gente confunde, cara. Tá? Então eu quero a mediana. Então eu preciso primeiro colocar em ordem crescente. O menor de todos é o 14, depois é o 16, depois é o outro 16, depois é o 18, depois é o 20 e depois é o 30. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é um semestre. Como eu tenho par termos, né? Eu não tenho termo central, então minha mediana é a média entre 16 e 18. Quando eu somar os dois e dividir por 2, eu tenho que achar o 17. É bem simples, é bem rápido. A pegadinha está na palavra mediano, cara, não na conta. Muita maldade isso, né? Então guarda, cuidado com esse mediano aí, que o Enem tem usado isso com frequência para derrubar a galera. Foi? Vamos fazer mais uma? Cara, olha essa aqui da UPE de 2016. Preocupado com a área da leitura na escola onde trabalha, uma bibliotecária aplicou uma pesquisa no grupo de 200 estudantes, escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade de livros que cada um aluno havia solicitado por empréstimo. No primeiro semestre de 2015, os dados coletados na pesquisa estão apresentados na tabela a seguir. Para esses dados, a média, a moda e a mediana são quem? Vamos lá, galera. O primeiro cara que a gente tem que ver é a moda, o mais fácil, o que aparece mais. A maior frequência é 90, então minha moda é 3. A moda é o cara do meio, né? Então vamos lá. Moda 3. Então a letra B está fora e a letra A está fora. Entre a C, D e E. O outro cara fácil de ver é mediana, porque é o cara central. Repara que meu total são 200 alunos, é um termo par. Então ele vai ser a média entre os dois centrais, cara. Olha aqui, vou fazer uma linha imaginária. Se eu tenho o A1 até o A200, os dois centrais têm que ser o A100 e o A101, concorda comigo? Se eu fosse botar de trás para frente, o A200 seria um número 3, porque seriam 25 zeros, 30 números uns,
55 números 2, sim ou não? Beleza? Eu teria 90 números 3. Aqui, ó, viria um monte de número 3 aqui assim, foi? Beleza? E aí eu teria 55 números 2. E 90 mais 55 dá 144, que passa de 100. Então aqui seriam 2 e 2, cara. Beleza? Vamos pensar diferente aqui, ó. Começar daqui. Eu teria 25 números zeros, seguidos de 30 números uns. 25 mais 30 dá 55. Com mais 55 números 2 dão 110, o que passa 101. Então o número 2 vai até o 110, cara. O que me obriga a dizer que o centésimo e o centésimo primeiro termo são formados pelo número 2. Então a mediana vai ser a média entre dois números 2. A minha mediana tem que ser o 2. Você tem que ter essa sacação. Minha mediana é o último número, então você não precisa fazer a média desse cara. Ou quando cai isso no Enem, já caiu muito, sumiu, mas vai que cai de novo, né? Então a gente precisa saber fazer isso, beleza? A gente fecha a aula 2 de estatística, ainda tem mais uma terceira aula com dispersão, beleza? Semana que vem a gente vê de novo. Um grande beijo!